Seja bem-vindo a mais uma aula de revisão. Agora iremos tratar o grupo das angiospermas aqui dentro do reino Plantae. Vamos lá comigo revisar esse grupo que ele é extremamente diversificado e tem uma série de características peculiares. Vamos lá estudar o grupo das angiospermas. Iniciando a nossa revisão aqui do grupo das angiospermas, muito importante esse grupo, sabendo que são plantas, todas elas que apresentam as chamadas, olha ali ó, flores e frutos, ou seja, as sementes são protegidas por frutos, são aquelas plantas que irão apresentar a característica de serem embriófitas, ou seja, desenvolvem o embrião no seu ciclo de desenvolvimento, lembrando que esse embrião não tem cavidades, são traqueófitas, porque apresentam vasos condutores de seiva, que a gente conhece como floema e como xilema. São fanerogmas, porque a gente também sabe que elas apresentam a estrutura de reprodução evidente e são também conhecidas por apresentar a característica de serem espermatófitas. Ou seja, apresentam as sementes no seu ciclo de desenvolvimento e essas são protegidas por um fruto. Claro que aí, antes da gente começar, é sempre importante a gente revisar os chamados, olha lá embaixo eles, os verticilos, os verticilos florais, dividido em verticilos florais de reprodução e os de proteção. Eu vou começar falando dos verticilos florais de reprodução, e aqui estão eles, ó. O primeiro, que é o, vamos lá, que é formado pelo gineceu, feminino, né? O carpelo, ou também chamado de pistíolo, né? E o masculino, que é o androceu, que são os estames. Tá? Muito bem. Deixa eu fazer ele um pouquinho pro lado aqui, né? Vou colocar ele aqui embaixo, ó, estames. Melhor. Depois nós temos os verticilos de proteção, que são as chamadas pétalas, onde um conjunto forma a corola, e as chamadas aqui embaixo, ó, sépalas, onde o conjunto forma o cálice. Quando as pétalas e sépalas não se diferenciam por elas terem a mesma cor e a mesma forma, lembre-se, o termo é tépalas. Ainda aqui dentro, olha lá, o chamado receptáculo e ainda, olha ali, o pedúnculo. Quando a gente pega os verticilos florais e a gente abre os de reprodução, lembrando que os verticilos de reprodução aqui ditos, aqui sinalizados, melhor dizendo, pelo gineceu e pelo androceu, o conjunto gineceu e androceu é o antófilo. E o conjunto dado pela corola, pétalas e pelas sépalas, que é o cálice, ele forma o perianto, certo? Então o conjunto pétalas e sépalas é o perianto. Muito bem, então aqui em cima a estrutura masculina, vamos lá, a estrutura masculina, representada pelo androceu, que são, então, os estames, que apresentam aqui as anteras, que quando a gente faz um corte nas anteras, a gente vê isso aqui, ó. Olha aqui, ó. O saco polínico, também chamada de loja ou teca. É onde é produzido o conhecido grão de pólen, né? O grão de pólen que é formado pela exina
pelos poros e pela intina. Célula vegetativa, que vai formar o tubo polínico. Então, lembrando que elas também são sinfonogmas. E a célula reprodutiva, que irá sofrer uma mitose, vai formar os núcleos espermáticos e vai resultar numa dupla fecundação. Já a estrutura feminina, que está aqui, ó, que é o gineceu, formado pelo carpelo, formado pelo carpelo, também com o nome de pistíolo, tá? Ele tem o estigma, que é onde o grão de pólen vai se acomodar para formar o tubo polínico, que irá se desenvolver a partir do estilete, encontrando o ovário, que está aqui ele, ó, em corte, esse ovário. Lá dentro, o chamado, deixa eu só melhorar essa seta aqui, o óvulo, agora sim, ó, lá dentro dele. Aqui em cima do óvulo tem um poro, que é a micrópila, e lá dentro, conhecido o saco embrionário. Muito bem. O que a gente encontra aqui dentro? Vamos lá. Encontramos primeiro, ó, as chamadas, né? As chamadas antípodas, que estão ao redor da osfera, gameta feminino. Aqui, ainda, os dois núcleos polares, cada um deles haploide. Quando tiver a fecundação, eles vão se fundir. E ainda, lá embaixo, as chamadas, as três sinérgides. Tá? As três sinérgides. Então, essas são as estruturas, certo? Presentes nos verticilos florais. E subdividindo aqui os de proteção, né, e os de reprodução, e abrindo os de reprodução aqui. Tá? Então, vamos seguir no nosso revisão angiospermas. Seguindo a nossa revisão das angiospermas, agora a gente vai falar na dupla fecundação. Mas para que haja essa dupla fecundação, é necessário que o grão de pólen encontre a estrutura feminina. E isso se dá via a chamada, olha aqui em cima, polinização. A polinização pode ser feita, vamos lá, pelo vento, anemófila, pela água, hidrófila, por insetos, entomófila. Ela pode ser feita pelo homem, antroporófila, por morcegos, quiropterófila, por aves, pássaros, ornitófila. Então, quando o grão de pólen, vamos lá, ele é carregado. Quando o grão de pólen ele é carregado até o estigma da flor, o que acontece aqui é que este grão de pólen ele vai fazer o quê? Ele vai inchar a intina e vai romper ali a chamada exina e começa a formar um tubo polínico. Ali ele, olha só, o conhecido tubo polínico. Muito bem. Essa célula que a gente viu, que é a célula reprodutiva, fará uma mitose e vai originar quem? Os dois, deixa eu trocar de cor,
vai originar 2 núcleos espermáticos. Muito bem, cada um deles haploide. Tá, daí a gente vai ter agora a chamada dupla fecundação. Tá aqui ela, a dupla fecundação. Olha ela, que começa da seguinte forma. Primeiro nós temos o seguinte, então. O primeiro núcleo espermático. Opa, comi metade da palavra. Agora sim. Espermático mais a oosfera, que são haploides, que vai originar aqui então um embrião diploide na semente. Segunda fecundação. Segundo núcleo espermático, vamos abreviar aqui, mais os 2 núcleos polares, onde cada um deles é haploide. Então veja aqui, ó, um haploide aqui, outro haploide aqui, e que vai originar um endosperma secundário que é triploide, certo? Porque no momento em que ocorre a fusão do primeiro núcleo espermático mais a oosfera para originar o embrião, nesse momento os núcleos polares se fundem. E quando eles se fundem, o que acontece? Eles vão esperar o segundo núcleo espermático chegar para formar uma célula triploide, ou seja, um núcleo espermático mais um núcleo polar, mais o outro núcleo polar, vai formar uma estrutura triploide, que é este endosperma. E aqui a gente tem a nossa revisão para as angiospermas.